Muito bem, meus amigos, a gente volta então aí com o nosso projeto Compartilhar, dando sequência aí aos pensamentos do estudo da semana passada sobre estar no mundo, mas não ser do mundo. A gente vai retomar algumas coisas nessa direção novamente aí no pensamento agora de a gente viver dentro desse mundo secularizado e com todos os desafios que esse mundo traz para nós, à luz então de algumas orientações de Paulo no livro de Romanos. A gente vai dar uma olhadinha agora para esse tema aí, tá bem? Então seguimos, nosso tema é viver em um mundo secularizado. Esse desafio é o desafio que nós temos aí pela frente também. Seguimos então com o seguinte pensamento. Vamos abrir em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Essa vai ser a base de toda a nossa reflexão daqui para frente. Então, lá destacamos o seguinte versículo. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio da mudança das suas mentes. Tá? Esse é o versículo-chave sobre o qual a gente vai agora dirigir aí o pensamento daqui para frente. Muito bem, nós temos então agora um convite para esclarecer sobre conceitos e preconceitos, tá? Que o mundo se divide por aí, né? Mais ou menos. Vamos ver assim, por exemplo, nós temos uma dimensão que é do mundo secularizado. Tá? O mundo secularizado quer dizer as coisas que são deste tempo, deste mundo, aqui na Terra onde nós estamos, nosso chão, onde nós pisamos, nossas relações humanas. Esse é o mundo secularizado, né? O mundo físico, o mundo material, onde a gente está situado. Mas nós temos também a dimensão do mundo espiritual, que é o que nos remete à nossa fé e todos os assuntos referentes a Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e toda a dimensão de espiritualidade que Deus também oferece para nós aí na palavra dele. Muito bem, no mundo secularizado nós encontramos então algumas características que são superficialidade dos relacionamentos, é uma das marcas que nós estamos vendo hoje, né? As coisas não são lá muito profundas, as coisas muitas vezes vão meio que assim de arrasto, meio que por conta, né? O Deus dará. Nós vemos que esse tempo também ele é marcado por consumismo, muito acentuado. O consumismo é uma das marcas desse tempo, ultimamente muito forte, que a gente acaba sendo envolvido, acaba sendo levado, né, para dentro do consumismo. Nós vamos ver que esse mundo ele é muito influenciado pelas mídias de massa, né, que são aqueles meios de comunicação que atingem milhares de pessoas e através aí de algumas estratégias, plataformas que se dispõem aí, acabam querendo muitas vezes manipular as pessoas, né? Então largam notícias para que todo mundo pense que a coisa mesmo é assim, e nem sempre as coisas são assim, então existe um interesse em manipulação. Nós vamos ver que esse mundo também secularizado, ele sofre de uma crise muito grande de ausência de princípios éticos, né? É muito questionado hoje a questão ética dentro do mundo que nós vivemos. Também vamos ver que esse mundo ele é caracterizado por liberdade de escolha. Todos somos livres para escolher, para decidir, né? A gente tem orientações, né? A gente tem freios que orientam aí nossas escolhas e decisões, mas somos livres também. É um mundo de rápidas transformações culturais, a gente nem sempre assimila uma coisa e já tem outra, né? As coisas vão se transformando rapidamente, coisas que antes levavam 200 anos para mudar, hoje em 20 anos mudam 200 vezes, então são os conceitos que vão mudando, né? Nós vemos que esse mundo secularizado também é caracterizado por uma busca de prazer a qualquer preço, né? As pessoas querem se dar bem de qualquer jeito, existe uma baixa tolerância para frustrações, para coisas erradas, ninguém tem muita paciência para isso e acabam se irritando facilmente por pouca coisa às vezes que não dá certo, né? E é também um mundo caracterizado por tecnologias, né? Esse é o nosso tempo presente. A tecnologia a gente nunca vence, nunca conhece toda, porque já inventaram alguma coisa diferente. Quando a gente conheceu o A, já tem o B que está pronto para ser conhecido também. Então esse é o acelerado desenvolvimento tecnológico que nós vemos aí do mundo secularizado. No mundo espiritualizado também tem suas características. Vamos lá. Por exemplo, nós vamos ver que no mundo secularizado, no mundo da espiritualidade, nós temos assim os apelos de transformação para a renovação da mente. Pensa diferente, reflete, ora, né? Tenta buscar uma orientação espiritual, tenta buscar essa renovação da tua mente, atualizar os teus conceitos. Então, uma renovação da mente. Sempre temos esse apelo. O que hoje estamos fazendo aqui com esse estudo bíblico é isso, né? Que a gente consiga pensar de um jeito diferente, de um jeito melhor o mundo que a gente vive. Também a gente vai ver que temos aí
a vivência dos valores que são embasados na fé, né? Então, vamos entrar numa igreja, vamos abrir um livro, vamos receber uma mensagem diária lá, vamos num culto, sempre tem uma ideia assim de uma vivência de coisas boas, que são orientadas pela nossa fé, né? Que a vida da gente seja guiada por aí. Um comprometimento com a Bíblia, como o livro sagrado, também faz parte da espiritualidade. Para nós é a palavra de Deus que orienta também toda a nossa vida. O compromisso com a divindade, né, que são nossas responsabilidades aí, que nós assumimos dentro das nossas igrejas, departamentos, setores e tudo mais, que são ligados à espiritualidade. A leitura e a meditação, né, espiritual, que a gente está sempre falando de ler a Bíblia, de estudar, de ler um devocionário, de, né, prestar atenção em alguma coisa assim dessa espiritualidade e buscar isso também. E o estreitamento da relação com Deus. Tudo isso é para buscar esse final aí, né? Estreitar relações com Deus. Os movimentos da espiritualidade buscam finalmente esse grande estreitamento da relação com Deus. Aí nós conceituamos os dois mundos, né? Da espiritualidade e o mundo secularizado. A gente vai ver que tem alguns perigos, por exemplo, no mundo secularizado, né? Existem alguns perigos aos quais a gente tem que estar atento. Por exemplo, perda de espiritualidade é um perigo, né, que às vezes acaba banalizando. Não gosta, não quer, não vai, não entende, deixa para amanhã e dali um pouco perde, não tem mais, não consegue mais se conectar à espiritualidade nenhuma. Então, esse é um risco que todos nós estamos expostos. Quando Deus é retirado do centro da existência humana, já não tem mais significado, já não tem mais importância. Para mim, a espiritualidade, eu não quero mais saber de Deus, eu tirei Deus da minha vida, então eu tiro Deus do centro e acaba tirando ele por definido, né, de toda a minha existência humana. Acaba sendo perigoso isso também. E isso me leva a caminhos de distanciamento de Deus, né? Existem muitos caminhos que te afastam de Deus, que te levam para outras direções, que te mantêm longe de Deus, que te distraem, que te desmotivam e chamam a atenção para outras realidades e acabam te largando lá do outro lado da estrada, onde você já não sente mais vontade de estar com Deus também. E acaba cauterizando a mente e levando a um conformismo. É assim mesmo, acabou, não tem mais, finalmente não penso mais nada, não me incomoda mais essa questão de espiritualidade. Cauteriza, né? Então, esses são os perigos do mundo secularizado. Todos nós estamos expostos a isso. Corremos o risco de repente de experimentar esse tipo de coisa. A secularização ela pode levar a uma alienação também, né? Que seria então a falta de sensibilidade, não estou nem aí com as coisas que vejo, não me importa mais, as coisas acontecem ao meu lado e eu nem me escandalizo, nem me choco, nem me entristeço mais com as desavenças, com os crimes, com as maldades, é tudo mais uma coisa só, já está passando, amanhã vai ter de novo, então fica uma insensibilidade, está tudo perdido mesmo, acabou, e ele vai se conformando com isso, isso é um perigo, né? Alienação. Perda de bom senso, né? As pessoas perdem aquela ideia de refletirem por si sobre as coisas que precisam fazer. Então perde o bom senso e vai procurar o que todo mundo está fazendo para imitar, né? Então acaba às vezes perdendo seu próprio caminho. Adesão ao consenso, e esse é perigoso, porque o consenso ele é emburrecedor, né? O consenso é aquele caminho, ó, não adianta porque tu está sozinho, você vai perder mesmo, então vamos lá com os outros, que os outros vão ganhar, não importa o que eles estão ganhando. Desiste das suas ideias, desiste do que você estava acreditando e vamos lá porque aqui é perda, lá é ganho. Então é um consenso, fazer porque os outros estão fazendo. E a perda do senso crítico, né? As pessoas às vezes acabam perdendo o senso crítico com isso, não consegue mais avaliar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Só vai pela onda, só vai pela massa, só vai pela chamada, só vai pelo que todo mundo faz, né? E acaba perdendo o princípio, né? Que é o princípio do senso crítico. E nasce aí o princípio do conformismo manipulador, abriu espaço para isso. Alguém vai ocupar esse lugar, alguém vai manipular, alguém vai dizer para onde ir, e você acaba sendo uma massa de manobra, porque você não pensa mais, você não avalia mais, você não compara mais, aí você vai ser arrastado para um lado para o outro. Esses são os perigos da secularização que passam pelo caminho da alienação. Os resultados podem ser desastrosos em relação a isso, tá? Por exemplo, nós podemos ter uma geração sem sonhos. Gente que não sonha mais nada, não quer mais nada, não sabe nem dizer o que gosta e o que não gosta, ou para onde quer ir, o que gostaria de ter. Tá, tanto faz, vai só levando
dorme, come, lê, estuda, faz, nem sabe para que estuda, termina a faculdade, faz outra faculdade, faz outra faculdade, e troca de emprego, vai para cá, vai para lá, e acaba ficando sem direção, né? Não tem sonho, não tem objetivo. Acaba também podendo isso fazer surgir uma geração sem compromissos, né? Não tem compromisso com nada, não tem compromisso com ninguém. Deixa a vida rolar, vamos ver no que vai dar. E acaba sendo uma geração sem relevância. Não tem, é uma geração que tanto faz. Se eles estão ou não estão, ninguém sente falta, ninguém sente saudade, não tem importância nenhuma, porque eles não interagem mesmo, então eles não participam de nada mesmo. Então eles estão aí, só são um número, né? Que triste, né? Que triste é essa realidade, esse é o perigo dessas alienações, né? Desse mundo aí que se paralisa e se desconecta, né? E acaba se isolando de tudo. É um perigo bem sério que temos aí, né? Então aqui temos um pensamento que eu queria repartir com vocês, que esse pensamento eu achei legal, que diz assim, ó: a busca pelo prazer e pelo sentido da vida sem Deus leva o jovem para longe de Deus, de si mesmo, e o conduz a crises existenciais frequentes e recorrentes. Olha só, aqui está falando do jovem, mas eu tenho certeza que isso não se refere apenas aos jovens, tá? Aquelas pessoas que se desconectam de Deus, que vão para longe de Deus, elas correm sérios riscos, né, de viver essas crises existenciais frequentes e recorrentes. E a gente está vendo isso. Está vendo os consultórios abarrotados, está vendo os terapeutas com a agenda cheia, psicólogos com a agenda cheia, pastores com a agenda cheia, e todos os que têm alguma referência ainda já não conseguem mais atender tanta demanda que tem de gente que não sonha mais, de gente que está confusa, de gente que está perdido, de gente que não sabe mais o que, como conduzir a sua vida. E isso é sofrimento, né? Gera sofrimento. Isso gera um efeito tríplice, né, na vida das pessoas. Primeiro, não somos mais fiéis a Deus, acabamos nos rompendo a nossa relação com Deus. Procedemos mal diante de Deus muitas vezes, porque condenamos Deus, questionamos Deus, acusamos Deus de coisas que a gente nem sabe, mas acaba jogando pedras, né, em Deus. E achamos que a vida não tem mais sentido. Então aí fica fácil da vida ser levada de qualquer jeito, e é muito, muito perigoso isso, que às vezes é daí que surgem as ideias de dar um jeito na vida, porque não vale mais a pena, porque não sei mais o que fazer com a vida mesmo, então qualquer coisa que faça tá bom. E tem gente que vai por caminhos aí de ameaça à sua própria vida, perdeu o sentido. Veja bem, a secularização e a insensibilidade leva a coisas que a gente precisa pensar e se preocupar. Por exemplo, é um dos resultados diretos da alienação, e acaba não nos incomodando mais, né, essa insensibilidade. Você não olha mais, você não se importa mais, você não dá bola mais porque está à tua volta, você não se interessa mais pelo que está à sua volta, pelas pessoas, pelos sofrimentos, pelas dores, pelas exclusões, pelos filhos, pelos pais, pelos irmãos, pela família, acaba perdendo, né? E isso acaba também trazendo muita injustiça social, né? Que acaba excluindo muitas pessoas que vão ficar aí abandonadas e excluídas porque se desencantaram pela vida e acabaram indo para os bolsões de distanciamento, de marginalidade, né, e acabam ficando excluídos da sociedade. O sofrimento das pessoas acaba sendo visível e cada vez mais forte, né? A gente acaba vendo cada vez mais pessoas envolvidas em sofrimentos. A criminalidade ela vai aumentando, né? E começa a se estender para todos os lados. Antes o crime estava lá na rua, era perigoso andar de noite na rua, agora está dentro de casa o crime, né? Pessoas da própria família matando pessoas da própria família, parente matando parente, mulher matando marido, marido matando mulher, pais matando filhos, filhos matando pais. Então perdeu, né? A criminalidade vai crescendo, as tragédias sociais são cada vez mais frequentes, o desrespeito vai tomando conta de tudo, as práticas violentas vão se tornando comuns e as discriminações vão aumentando e aumentando e aumentando e aumentando. Esse é o perigo desse mundo que a gente vive aí. E nós estamos expostos a esse tipo de perigos. Então, tem uma outra frase que eu quero compartilhar com vocês aqui, que fala sobre secularização e prazer, que diz assim, ó: a secularização nos impulsiona
a busca do prazer acima de qualquer coisa. A vida deve ser orientada pelo princípio do prazer. Tudo que possa proporcionar prazer deve ser buscado e provado. Essa é a ideia que as pessoas às vezes têm, né? Eu só quero se me faz sentir bem, eu só quero se me dá prazer. Esse é o caminho da drogadição, né, que as pessoas vão para as drogas em busca desse prazer. Esse é o caminho das violências sexuais, que as pessoas vão em busca disso aí também. E tem muitas outras coisas que vão se encaminhando por isso. Quando as pessoas perdem a noção de outras coisas e simplificam a vida apenas a momentos de prazer. Não são alegrias duradouras. Daí a pergunta que eu faço para nós agora, né? A busca do prazer é essa que orienta nossos atos e decisões? Nós também somos assim? Estamos em busca apenas disso? Será que precisamos rever os nossos caminhos ou não? E aí, em busca dessa resposta aí, a gente vai começar a pensar agora numa outra direção. Na secularização e nos relacionamentos. Como o objetivo é o prazer, os relacionamentos tendem a ser superficiais, sem envolvimento real. Muitas vezes acontece isso. É só para passar umas horas bem. É só para uns momentos de felicidade, para uns momentos de prazer. Então acaba acontecendo aí, né? Os relacionamentos acabam sendo destruídos muitas vezes por causa disso. A disposição de renunciar a algo, a de si, em benefício do outro, é quase nula. As pessoas não querem abrir mão do seu bem-estar para que o outro seja feliz. Então eu me dando bem, tá ótimo. Eu chegando lá, tá ok. Eu alcançando minha meta, tá bom. Não importa se o outro também tá, não tá, como é que tá a vida e o movimento do outro, né? Agora, o que a Bíblia fala a respeito disso tudo, que é a nossa realidade humana? Isso aí que a gente está falando agora, a dura realidade humana. O que a Bíblia vai, na contramão de tudo isso agora, nós encontramos a palavra de Deus. Veja bem, talvez a gente fique um pouco alarmado, assim, pá, mas hoje só temos coisas ruins para pensar. Não, agora vem as coisas boas. Aquilo que eu estava falando até agora é a realidade da gente, né? A gente está envolvido nisso. Mas nós temos um outro caminho para seguir. Como cristãos, agora em Filipenses, Paulo vai dizer para nós assim, ó, tenham o mesmo modo de pensar, tenham o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e cada um considere os outros superiores a si mesmo. Que cada um procure os interesses dos outros e não somente os seus próprios interesses. Veja, se Paulo precisou falar isso, é porque Paulo estava lendo as mesmas coisas que a gente estava lendo lá. Naquele tempo dele, já havia aquele tipo de problema que nós temos hoje. E por isso ele sai na contramão dizendo, gente, não é por aí o caminho. Parem com isso, desistam disso, vamos buscar novos caminhos, vamos buscar novas alternativas, vamos buscar uma orientação na palavra de Deus. Esse não é o caminho de Deus, esse caminho não vai nos levar a bons resultados. Então o apóstolo Paulo sai numa contramão aí, né, com velocidade e com qualidade na argumentação dele para trazer um apelo para que a gente volte, né? Então o apelo é esse, é ser fiel, esse é o apelo maior. Ser fiel ao nosso chamado, cada um tem o seu chamado de Deus para ser um cristão dentro do mundo. Então nós vamos olhar esse mundão aí e vamos olhar para o nosso chamado. E ser fiel à sua vocação. Deus te escolheu para alguma coisa. Se você foi escolhido de Deus para ter a fé no seu coração, você está comigo agora e está me ouvindo agora, você tem essa fé no seu coração, então tem um propósito essa fé, tem um objetivo essa fé. E certamente não é para você ser igual a todo mundo, é para você ser diferente. É para você buscar um outro caminho, não é para você excluir todo mundo, mas é para você buscar as pessoas, convidar as pessoas, seduzir as pessoas para o caminho do bem, dar bons exemplos dentro do mundo que tem. Isso é sua vocação. Você foi vocacionado pelo Espírito Santo para ser um agente de transformação deste mundo que está aí perdido, porque não tem Deus. Então, esse é o nosso papel. Esse é o chamado que nós temos aí como cristãos dentro do mundo. Então, a gente vai ter que ter alguns critérios, né? Sermos criteriosos. Tipo assim, o que tem feito em minha cabeça? Pensa lá, o que está entrando, o que está te agradando? Vê lá se aquilo que está entrando está agradando, o que você está lendo, está assistindo, está vendo, está fazendo, está de acordo com a vontade de Deus. Quem você está seguindo? Essa é uma segunda pergunta, né, que você precisa fazer para você mesmo. Né? Você está seguindo a Jesus Cristo? Está seguindo a Deus? Como é que é? O que você está seguindo aí? E onde isso está te levando? Né? Veja um pouquinho adiante, onde é que isso pode dar. Ainda, de repente, ainda dá tempo de fazer uma meia volta aí, e da gente voltar. E essa meia volta a gente tem que fazer todos os dias.
que é a meia volta do arrependimento e do pedido de perdão, porque acaba a gente sendo contaminado por esse mundo e acaba a gente muitas vezes andando pelo mesmo caminho que o mundo anda e não é um caminho legal. Então, vamos aí agora a uma conclusão. Uma vida em comunhão com Deus resulta em uma transformação que se converte a seu próprio favor. Nada que Deus possa acrescentar à sua vida será danoso à sua própria existência. O que Deus tem a acrescentar em sua vida jamais irá lhe atrasar ou depreciar. A presença de Deus sempre irá aperfeiçoar a sua própria existência, dignificar as suas relações pessoais e acrescentar um resultado glorioso para a sua caminhada e sua própria salvação. Essa é a conclusão que eu queria chegar com vocês. Vamos nos agarrar a Deus, vamos permanecer no caminho de fidelidade ao nosso chamado, à nossa vocação. Nós temos um importante papel no mundo que nós vivemos, que é um papel transformador. Sermos o sal da terra, sermos a luz do mundo. E aí a gente tem grandes oportunidades dentro da família da gente, no meio de amigos da gente, na escola da gente, no trabalho da gente, de sermos esses exemplares da presença de Deus dentro deste mundo. É isso que Deus quer de você e é isso que Deus quer de mim. Então, que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós, que Deus levante sobre nós o seu rosto e nos dê a sua paz. Uma boa noite para você, um bom descanso. Tchau, tchau.